Oh, aleluia. Quem é que está querendo receber essa água do Espírito sobre a terra da sua casa, do seu coração? Levante a sua mão. Aleluia. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero, enquanto os irmãos abram as suas Bíblias, no livro de 1 Coríntios, capítulo número 13. Tremendo, né, irmãos? A palavra do Senhor, o presbítero Henrique, ele disse sobre nós sermos gratos, né, a Deus. Semana passada, domingo passado, nós falamos sobre gratidão, né? Quem estava aqui lembra que nós devemos realmente ser gratos a Deus e gratos às pessoas a qual Deus tem colocado do nosso lado em inúmeras situações. Nós devemos ter gratidão ao Senhor. Vem aqui, pastor Sérgio, pode ficar aqui. Todos encontraram 1 Coríntios capítulo 13? Eu falava com o Senhor e o Senhor me fazia lembrar dessa passagem nessa tarde. Eu queria conversar um pouco com os irmãos a respeito dessa passagem. Então já quero mandar um grande abraço para todos os presidiários, nossos amigos lá dentro das prisões que nos ouvem, né? Em especial nosso querido pastor Oséias está lá dentro, que faz a obra missionária lá dentro da penitenciária. Um grande abraço para todos vocês aí que nos ouvem. Continuem ligados, que eu tenho certeza que assim como Deus ele já ministrou em nossos corações através dos louvores, eu creio que o Senhor ele continuará ministrando aos nossos corações. Tem palavras que a gente lê assim, irmão Márcio, que você até para você poder pregar, às vezes você se anima a pregar. Mas eu li essa palavra e o Senhor ele falava algumas coisas dos nossos corações que de uma certa forma assim, a gente fica até assim meio entristecido com a nossa postura como cristão. Então, se vocês veem o pastor que eu estou meio diferente dos outros dias, é porque de uma certa forma a palavra, quando ela fala conosco, ela fala com todos, ela fala principalmente com a gente em primeiro lugar. Capítulo 13, todos encontraram? De 1 Coríntios. É um capítulo muito conhecido, amo de coração, e eu quero ler com vocês. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e eu não tivesse amor, seria como o metal que soa, como um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e eu não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor ele é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se folga com a injustiça, mas se folga com a verdade. O amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha. Eu quero que você termine dizendo isso. O amor nunca, mais uma vez, o amor nunca. Amém. Louvado seja o Senhor. Incline mais uma vez a sua cabeça e eu quero orar sobre essa palavra. Pai, eu quero te dar graças, Senhor, pela tua palavra. Eu quero te dar graças por esse dia, Senhor, que o Senhor permitiste que nós estivéssemos, Senhor, na sua casa, Pai, para adorar a ti em primeiro lugar e antes de qualquer coisa. Obrigado, Senhor, por mais um dia que se finda e porque o Senhor nos permitiu estarmos aqui. No nome de Jesus, todos dizemos amém, amém. A igreja de Coríntios, do primeiro século, a igreja a qual Paulo escreve essa carta,
era uma igreja super estabelecida, era uma igreja muito sólida em todos os seus pilares, era uma igreja com uma estrutura pastoral, uma igreja com uma estrutura doutrinária muito sólida. A igreja que tinha se erguido, que não foi uma das primeiras, mas sim a mais importante igreja a qual Paulo estabeleceu como missionário. Ela cresceu e se multiplicou de uma maneira muito grande, muito rápida e com muita solidez. A igreja de Coríntios era uma igreja em que se podia dizer que ela é rica em todos os âmbitos, no âmbito material, nas suas providências como templo, na provisão de membros que tinha e na provisão que tinha também de obreiros para aquela casa, porque a partir de Coríntios aí inúmeras outras obras missionárias saíam, inclusive sustentadas pela igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios para Paulo era a igreja mais importante que tinha. Se alguém perguntasse a Paulo: Paulo, qual foi a igreja que você estabeleceu que foi a mais importante no seu ministério? Com certeza ele diria a igreja de Coríntios. E quando ele escreve essa carta, e ele escreve esse que na verdade uma grande maioria dos teólogos dizem que é a obra-prima dos escritos de Paulo, é o capítulo número 13, e essas palavras a qual nós escrevemos. Realmente, quando nós lemos, é uma palavra que a leitura nos enche os olhos, nos enche o coração, realmente é muito bem redigida de todas as maneiras. E sim, quando você lê isso, você dá realmente a importância. E não sei vocês, mas eu toda vez que leio esse capítulo, é como se fosse a primeira vez que eu tivesse lido, porque ele me surpreende o poder que todas essas palavras saem do capítulo 13 de Coríntios, falando sobre o amor. Paulo fala com muita autoridade, eu sinto muita autoridade espiritual quando fala sobre o amor no capítulo número 13. Só que seria impossível nós falarmos do capítulo número 13 sem antes darmos uma olhada no que diz o 12 e o que também diz o 14. Não é à toa que esse capítulo 13, falando sobre amor, está ensanduichado entre dois capítulos totalmente diferentes. A igreja de Coríntios era uma igreja não somente poderosa, assim como eu disse, mas era uma igreja que todos os dons se manifestavam. Era uma igreja viva, era uma igreja avivada para os nossos dias, porque dons eram expressivos. A igreja de Coríntios é uma igreja onde todos os dons espirituais estavam devidamente estabelecidos. Havia profecia, havia línguas, e isso era visível. E Paulo, no capítulo número 12, ele é muito claro, e ele fala acerca da diversidade dos dons de línguas. Mas ele fala também, no meio do capítulo 12, de algo muito importante, Mateus, que ele fala que é a unidade do corpo da igreja. No capítulo número 14, ele diz que o dom de profecias, ele é superior ao dom de línguas, e assim ele diz. Mas por que o capítulo 13, ele está estabelecido justamente no meio? Porque a igreja de Coríntios observava tudo isso de uma maneira tão grandiosa. A igreja de Coríntios, ela até mesmo se ensoberbia pelos dons espirituais que tinha e pela posição que ela exercia em todas as outras, comparando-se com todas as outras igrejas propriamente estabelecidas. Era uma igreja aonde que a profecia e os dons, eles eram muito mais importantes do que qualquer outra coisa. Era uma igreja aonde se olhava os dons espirituais como acima de qualquer coisa, aonde que as pessoas se colocavam superiores a outras pelos dons a qual elas exerciam, e de uma certa forma, porque ele diz, e é muito claro que diz um dom é superior ao outro, ele estava querendo dizer que havia pessoas praticamente como se fizessem uma competição ali no meio. A igreja de Coríntios, ela estava soberba, porque eles diziam: a nossa igreja tem dons, nossa igreja tem aberto portas em tudo quanto é lugar. E aí Paulo entra com o capítulo número 13
E ele diz: ainda que eu falasse as línguas dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, eu nada seria. E ele continua dizendo palavras que são fantásticas. Ele diz: eu seria como um metal que soa e como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecias e conhecesse todos os mistérios da ciência, e ainda se eu tivesse toda a fé, de maneira tal que eu transpassasse os montes, porque ele estava falando algo que Jesus tinha falado, do poder que alguém pode ter que sem fé, de exercer com a fé. Se eu não tivesse o amor, eu nada seria. A igreja de Corinto tinha tudo como igreja, mas tinha se esquecido do que era primordial na vida do cristão, que era o amor. O amor é o alicerce da Bíblia. O amor é o cerne do Evangelho. A igreja de Corinto se ensoberbia de tudo, só que tinha se esquecido de o maior de todos os dons, que era o dom do amor. O amor ágape, o amor a qual ele nasce de um ser para o outro. E na tradução do grego, o ágape é algo muito claro, que ele diz que é um elo de ligação entre dois seres, de um ser divino e de um elo de ligação que nasce no sobrenatural. O amor, e quando eu leio essa carta de Paulo, e eu olho para os dias de hoje, eu digo quão medíocre é o amor, a palavra amor hoje. Como se pode comparar a palavra amor? Porque hoje, quando você pega e fala se alguém ama uma outra pessoa, a primeira coisa que ela pensa, ela diz: eu amo. Mas ela já pensa num amor eros, num amor entre um homem e uma mulher. Nos dias de hoje, o amor, ele está sendo comparável, reduzido, aniquilado a muitos por uma atração sexual e por algo chamado paixão, que não tem nada a ver com amor. Tem pessoas que dizem que amam a sua esposa, até mesmo que tem uma atração, porque depois que encontra uma outra, ele diz: eu não amo mais a minha mulher. Ou você ama, ou você tem atração sexual. Eu já não amo mais. Interessante que em muitos casos ele deixa de amar quando ele tem uma outra mulher ou um outro homem, porque hoje seria muito incorreto dizer, porque a gente tem aquela coisa de falar sempre do que o homem que trai a mulher, né? Mas nos dias de hoje, meu amigo, tá igual, e às vezes até quem sabe pior. Nós reduzimos, porque nós ligamos a palavra amor à atração física de um casamento. Isso é um absurdo, porque o amor não é isso. O amor é um elo de ligação, algo que nasce no coração. E João, ele escreve mais de 38 vezes dentro do seu próprio evangelho sobre o amor ágape, que é o amor de Deus sobre nós. O amor não é uma atração física. O amor é algo que Deus estabeleceu desde um princípio para se relacionar com o homem. É muito claro. Se você pega o livro de Jeremias, no capítulo número 31, no verso 1, você vê o quanto Deus ele escolhe ao seu povo. Ele diz assim que o seu povo estava morto, ele o tira do deserto, lhe traz como família e os ama. Ele diz que ele promete amar incondicionalmente aquele povo. Ou seja, o amor, por mais que você diga: pastor, eu não consigo amar aí. E eu já conversei com várias pessoas como pastor, e várias pessoas me disseram a mesma coisa. E isso me chamou muita atenção, porque as pessoas dizem assim: eu não sou amado, nunca ninguém me amou.
Mas se você já amou alguém e a pessoa fala assim: não, eu nunca amei ninguém, eu nunca senti, eu nunca tive esse sentimento, eu não sei o que é amor. Uma vez eu senti atração por alguém, eu gostava daquela mulher, mas ela me abandonou, e depois que ela me abandonou, eu já não senti mais amor por ninguém. Ou seja, essa palavra, ela está realmente ligada totalmente a uma atração entre um homem e uma mulher. Mas o amor não é isso. O amor é um elo de ligação divina, de um ser sobrenatural para com o homem, e isso nasceu desde o princípio. Ou seja, e se você começa a analisar os versículos ligados do amor dentro da palavra do Senhor, você vai perceber algo. E eu quero que vocês, como igreja, entendam algo, e para que nós quebramos hoje, e eu quero que todos que me ouçam pela internet, pela rádio, tenham muita atenção no que eu quero dizer, porque a minha palavra, o meu sermão hoje, ele é muito simples, objetivo e ligado a uma palavra só, que é o amor. O amor, ele não é um elo de ligação entre um homem e uma mulher, isso é um sentimento. Mas é impossível alguém amar se não tiver Deus no seu coração, e entender que Deus o amou primeiro antes de qualquer coisa. Para que uma pessoa crie amor no seu coração e tenha a sua vida transformada, porque o princípio de todas as coisas e todas as bases do Evangelho, e não somente para o Evangelho, mas sim para uma vida, para que você tenha uma vida feliz. E tem pessoas que não são felizes, sabe por quê? Porque elas não se sentem amadas por nada. Então a primeira coisa que você tem que quebrar e romper na sua cabeça, e entender, por mais que você não se sinta amado por ninguém, eu quero te dizer que você tem um Deus que te ama incondicionalmente, assim como você está. Que isso nasceu primeiro porque Ele te escolheu. Isso não depende de nada. Assim como o mesmo livro do profeta Jeremias diz que desde o ventre da sua mãe Ele já te conheceu. Ou seja, se você está aqui, é porque houve uma semente divina e um amor divino implantado no ventre da sua mãe, para que você possa ser gerado. E se há vida em você e há um sopro de vida dentro de você, isso já quer dizer que isso vem sendo fruto da ação do Espírito Santo e da mão de Deus. Ou seja, você é fruto de algo mais fantástico existente de tudo. Você é formado pelas mãos de Deus, frutos de um relacionamento, fruto de uma semente entre um homem e uma mulher. Mas pastor, você não sabe, meu pai é um traste, minha mãe me abandonou, eu me criei sozinho, entre valetas de favelas, e hoje eu estou aqui, porque com certeza Deus, Ele me livrou de muitas mortes. Ou quem sabe você diz assim: não, eu estou aqui porque eu sozinho eu venci na vida, porque não tive pai e não tive mãe. Eu quero dizer, mesmo que você não tenha pai, mesmo que você não tenha mãe, Deus te amou em primeiro lugar, e é por isso que você está vivo, porque foi Ele que te escolheu. Escute o que diz Jeremias 31:1: serei o Deus de todas as famílias, e eles serão o meu povo. O povo que escapou da morte achou favor no deserto. Olha que coisa tremenda. Deus Ele arranca o povo da morte do Egito, faz encontrar favor num deserto. Entenda o que isso é, meu Deus. Se Deus te tirou da morte e você ainda está passando por um deserto, você saiba que é a mão de Deus que está te favorecendo. Ele diz assim: e o Senhor lhe apareceu dizendo: eu os amei com amor eterno. O amor que Deus tem para você, ele é eterno, ele não termina nunca. Foi Ele que te escolheu,
Foi Deus. Se você não se sente amado por ninguém, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu esposo, pela sua esposa, com tantos problemas, que eu quero te dizer e te trazer essa notícia nessa noite, que Ele te escolheu e Ele te ama eternamente. Isso é amor. O que é? É um amor que faz bem, que liga pessoas com um pacto sagrado. É isso que significa o amor ágape. Ou seja, o amor de Deus para com você é um pacto sagrado, e o diabo não pode contra isso. Porque foi por isso que o diabo nunca conseguiu destruir o povo de Deus, porque o amor de Deus, ele protegia o povo. É por isso que Deus, ele te protege, ele te guarda, porque o amor dele está sobre você, as mãos deles estão sobre vocês, estão sobre nós. Mesmo que você fique órfão, mesmo que teu filho, tua filha, teu esposo, tua esposa tenha te abandonado e você se sinta sozinha ou sozinho, eu quero te dizer que Jesus, ele te ama. O amor dele, o amor dele te alcança. E quando eu li essa palavra, eu me lembrava de quantos presidiários e presidiárias. E eu fiquei surpreso quando fui fazer uma visita com as irmãs, quando elas me falaram que há algo muito interessante com os presidiários e com as presidiárias, que quando um preso, homem, ele cai lá dentro, diz que a mulher, ela nunca deixa de visitar o homem, ela está sempre visitando a esposa, os filhos. Só que quando uma mulher, ela cai presa, logo depois de um tempo, parece que o marido já não vai mais, o namorado não vai mais, e elas acabam, não é algo, é assim, né? O índice de visita, ele diminui muito quando é para com a mulher. E quando eu formulava essas palavras, eu falava com o Senhor me mandava dizer, porque eu sei que tem muitas mulheres que me ouvem nesse momento, e que ainda me ouvirão na transmissão da rádio, que mesmo que você possa estar abandonado, quem sabe o teu marido já não vai mais te ver, a tua família já não vai mais te ver, mulher, eu quero te dizer que você não está sozinha, porque Deus, ele te ama. Quem sabe você pode estar dizendo assim: pastor, meu marido não me ama mais, porque tem passado meses que eu estou aqui dentro, eu não recebo nenhuma visita. Mas eu quero dizer, não se preocupa, porque a palavra do Senhor há uma promessa que está dizendo que Ele te ama eternamente. Jesus te ama. Eu quero que você receba essa palavra aí nesse lugar onde você se encontra nesse momento. Jesus, ele te ama, ouça o que eu te digo, e o amor dele vai te alcançar, no nome de Jesus. A palavra amor é muito forte, porque diz 1 Pedro capítulo 4 verso 8, que sobretudo amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa multidão de pecados. Você perceba que não tem como um relacionamento perdurar, andar. Eu quero falar um pouco, porque hoje é o culto da família, sobre relacionamentos entre pais e filhos, filhos e pais, entre esposo e esposa, entre amigos, entre companheiros de ministério, entre denominações. É impossível, diz 1 Pedro. Não tem como. Se não há amor dentro de um ser humano, não há perdão de pecados. Uma pessoa que ela não tem o amor de Deus dentro do seu coração, e isso base de um princípio. Por isso que eu falava há 2 domingos atrás a importância que há na oração, porque a oração, ela te torna mais íntimo de Deus. A oração, ela faz com que você tenha um elo diferente com Deus, e com uma base de intimidade maior com Deus.
E quando você ora e quando você lê essas linhas, e qual nós estamos lendo hoje, essas palavras, elas falam aos nossos corações. A palavra de Deus, ela nos transforma. A palavra de Deus, ela molda os nossos caráteres. Ela transforma o que está errado em mim. Porque o amor de Deus, ele é tão grande, ele começa a te inundar, em que você diz: eu não posso continuar assim, eu tenho que me transformar. Porque assim como a Bíblia fala de amor, a Bíblia também fala de ódio, a Bíblia fala de rancor, a Bíblia fala de falta de perdão, e de que todas essas coisas não provêm de Deus. Mas a Bíblia está dizendo, e nós estamos lendo, de que uma pessoa que ela tem um amor no seu coração, ou seja, João é claro na sua segunda carta, no capítulo 4, no verso 8, de que Deus, ele é amor. Ele é amor. Ou seja, se eu quero ter uma transformação na minha vida, se eu quero que a minha vida seja transformada no meu cotidiano, e que o sorriso esteja nos meus lábios, que a alegria invada a minha casa, o meu relacionamento, eu tenho que entender de que o amor de Deus, ele tem que estar em mim, e para isso eu preciso me relacionar com esse Deus. Quando eu me relaciono com Deus, e você começa a ter intimidade, você consegue sentir o amor dele de uma maneira diferente. Aquele que odiava, já não odeia mais tanto. A capacidade de perdoar entra, e nós vemos quantos relacionamentos que são destruídos, porque as pessoas têm algo chamado orgulho e ódio, e não têm a capacidade de se perdoar. Quantos relacionamentos foram destruídos porque as pessoas não têm a humildade de chegar um para o outro e pedir perdão? E 1 Pedro está dizendo que sobretudo, quando nós nos amamos, o amor, ele perdoa a multidão de pecados, porque amar, escute o que eu lhe digo, amar em primeiro lugar, ele é uma decisão. Você decide amar, por quê? Porque quando você tem Deus dentro de você, você entende que o amor que ele fez por nós, ele é muito maior, e como ele me amou primeiro, eu devo amar a outra pessoa incondicionalmente, ou seja, eu tenho que perdoar se uma pessoa me trai. Isso é muito difícil. Difícil é você ser traído por alguém que você ama, que você gosta, que é o teu companheiro, de inúmeras formas, quando aquela pessoa te trai. Tem pessoas que não esquecem, mas quando você tem Deus no teu coração, você diz: não, esse tropeço, essa queda, ela foi produzida por inimigo da nossa alma, mas o amor que eu tenho por essa vida, por essa pessoa, ele é ainda muito maior. Então eu perdoo e eu amo. Tem pessoas, irmãos, que conseguem. Tem pessoas que têm problema de um relacionamento e não tem coragem de pedir perdão e manda flores. O camarada trai, ou acontece um grande problema lá, ele, em vez de ele chegar e pedir perdão, ele manda flores. Aí tem mulher que faz uma baita de uma besteira com o marido e não tem coragem de chegar, de pedir perdão, e vai e compra um sapato e traz um presente. Tem pessoas que têm coragem de atravessar um oceano e falar para a esposa: eu vou te dar uma prova de amor, eu vou te colocar dentro de um avião e vou realizar o sonho da sua vida, vou te levar para você conhecer Paris. Tem pessoas que têm coragem de comprar uma passagem aérea e fazer 10, 12 mil quilômetros cruzando um oceano, mas não tem coragem de sair de uma sala e ir para um quarto para pedir perdão para alguém que ama. É capaz de fazer milhares de quilômetros, mas não é capaz de fazer pequenos passos. E nada disso vai substituir. Escute o que eu te digo: quem ama, perdoa. E se eu estou dizendo isso aqui nessa noite,
E o Espírito Santo incessantemente, desde que eu estava em casa lendo essa palavra, me dizia que tem pessoas que não têm coragem de cruzar uma mesa para dar um abraço num filho, numa esposa ou em alguém que ama. Tem pessoas que quando recebe a morte de alguém, sai correndo para visitar na morte. Gente, Deus que me perdoe, mas isso é a coisa mais ridícula que existe. Visitar alguém que depois que morre. Tem quantas pessoas que recebem ligação: o meu amigo morreu, eu tenho que ir lá visitar ele. O meu parente morreu, está lá não sei aonde, faz quilômetros de distância. Aí no velório é cheio de gente chorando. A minha avózinha, que eu amava muito, a mãe da minha mãe, a Leda conhece minha mãe, né, Leda? Mas não, minha avó, já não está mais aqui. Ela morava lá no Rio Grande. E quando ela teve um AVC, vários AVCs, e ela era a pessoa que eu mais tinha ligação, porque gostava muito de ir para o sítio, e a gente era meio pobre, então não tinha esse negócio. Hoje quem tira férias vai para o Nordeste, né? Aquela coisa eu já faço. Vai para o Nordeste, vai para a praia. Não, minha mãe me botava aqui num ônibus e eu ia lá para o Rio Grande do Sul e ficava no sítio. Então eu tinha muita ligação com ela. Lembro de detalhes da casa, do fogão a lenha, do radinho, enfim, muitas coisas eu lembro. Constantemente eu ia. Quando ela ficou doente, eu sabia que ela ia, porque ela tinha os seus dias contados. Eu ia a cada 1 ou 2 meses visitar minha avó. E eu disse: depois que ela morrer, eu não vou. Ou melhor, quando eu não vou nem no enterro, porque a imagem que eu quero ter é dela em vida e não de morte. Nós reduzimos as nossas expressões de amor às coisas que não têm validade. Mas hoje, por exemplo, como a morte, aí quando alguém morre, você sai correndo para visitar, e acha que vai expressar o amor dando um abraço numa família de alguém que já está morto, que ficou. Escute o que eu lhe digo: corre e abrace as pessoas que você ame, fale de Jesus para ela enquanto ainda há tempo. Gaste quilômetros para visitar pessoas que faz tempo que você não visita. Quem sabe você está com um rancor no seu coração, quem sabe teve uma briga lá no passado, quem sabe tem algo que está ali dentro, uma ferida que foi ocasionada por uma palavra soltada. Você fala assim, está às vezes a 1 quadra, um irmão a 1 quadra e não fala, porque nós nos tornamos pessoas assim. Essa semana eu fiquei sabendo de um caso de um vizinho lá do sítio. O pai morreu, deixou muita terra, eu acho uns 500, 600 alqueires de terra, muito gado, acho que umas 2.000 cabeças de gado. Um filho morava lá em Curitiba, o outro morava não sei aonde. Quando morreu veio todo mundo, mas não veio para ver o pai no caixão, veio para cada herança. Então quando se reuniu ali e tal, um ficou cuidando das coisas. Quando ficaram sabendo, já tinha vendido metade do gado, acho que mais de R$1 milhão, saiu, deixou todo mundo. E eu falava para o rapaz que trabalhava comigo, eu digo assim: como pode alguém, uma falta de caráter é você enganar alguém que realmente não é nem teu irmão. É uma falta de caráter você enganar alguém, trapacear alguém que realmente você nem conhece. Agora imagina com um irmão de sangue, agora está todo mundo lá brigado, à distância. Tem pessoas dentro da igreja que tem inimizade com o irmão de sangue, não fala com o irmão de sangue. Ah, meu irmão é não sei o que, minha irmã é não sei o que. Sem contar aqueles que são com pais, que não fala com o pai, não fala com a mãe. Esses somos nós hoje. Esses somos nós. Valorizamos o nosso eu, o que eu sinto, o que eu quero, o que eu penso. Mas Paulo
Paulo está dizendo que nada disso vale se não tiver amor. Nada vale. Nada vale se não tiver amor. Sabe o que o irmão está querendo dizer? Sabe o que o Senhor está querendo dizer para mim e para você nessa noite? É que nós temos que voltar a amar as pessoas que nós não amamos mais. O Senhor mandava te dizer: corre, corre. Diga para aquela pessoa que você não fala faz tempo, fala assim: eu te amo. Cancele viagens de quilômetros e quilômetros para você se divertir de férias, e faça uma viagem de quilômetros e quilômetros, bate na porta daquele que você não fala faz anos, e diga assim: eu vim aqui porque eu quero me consertar. Porque se não houver amor, nada vale, diz a palavra do Senhor. Nada. Capítulo 22, o Evangelho de Mateus. Os fariseus e os saduceus davam importância a tantas coisas. Então eles chegam e falam assim: Senhor, falava do tributo, do dinheiro, se era para dar dízimo, se não era para dar dízimo, tinha que pagar imposto, não tinha que pagar imposto. Aí o Senhor disse assim: olha, o que está nessa moeda? Que cara que tem na coroa? Ele diz assim: é César. Então dá de César que é de César, e dá de Deus que é de Deus, e acaba com essa história. Alguns se maravilhavam disso e começavam a se perguntar, mas diziam: Senhor, e o que é o mais importante? Qual é o maior mandamento então que nós devemos obedecer? Ele diz: os 10 mandamentos. Ame a Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas. Pronto. E o segundo? O segundo é na mesma linha: ama o próximo como a ti mesmo. E ele conclui: o maior de todos os mandamentos é o amor. Ame. Ame. Seja grato, ame incondicionalmente. Capítulo 28 do livro de Gênesis. Um irmão um pouco egoísta passa a perna no outro para ficar com os direitos da primogenitura. Jacó engana, se passa pelo irmão. O pai era cego, ele queria a bênção do pai, porque era muito importante espiritualmente para eles e também financeiramente. E ele engana o irmão vende a primogenitura, e ele passa pelo irmão, o irmão vai e abençoa. Quando o irmão descobre que foi enganado, fica danado com ele, persegue, morte, brigam, vira o tendel na casa. Depois você lê a história. A família que tinha tudo para prosperar, pum, se dissolve porque um era mais ambicioso que o outro, enfim, brigaram. Um foi para um lado, o outro por outro. Depois de muito tempo, famílias constituídas, Jacó vai indo no deserto. Deus fala assim: eu tenho uma obra na tua vida, Jacó. Pega as tuas trouxas, a tua família, todos os teus empregados e vaza daqui, vai embora, porque eu vou fazer uma nova história na sua vida. Vai Jacózinho, toda a família achando que estava tudo bem na história. De repente, na metade do caminho, aparece uma comitiva de anjos. Ele se assusta, fala com aqueles anjos, ele chama aquele lugar de Manaim, diz a palavra do Senhor. Quando ele tem aquele encontro com Deus, escute isso. Quando ele tem aquele encontro cara a cara com Deus, porque quando alguém tem um encontro com Deus e abre o seu coração para Deus, quando o amor de Deus entra, ele fala: tem coisa errada aí dentro que você vai ter que consertar. Não tem como você chegar no futuro aonde você vai estar, se você não se consertar o erro que você fez lá no passado. E eu imagino o Espírito Santo remoendo o coração de Jacó, indo lá no fundo do porão, onde que estava aquela sujeira, sabe? Onde está aquela coisa mal resolvida. Sabe onde tem coisa mal resolvida que fica lá dentro, sabe que está errado, e está lá. Ele falou: opa, agora Jacó, eu vou limpar esse porão aí.
eu tenho que me consertar com meu irmão que eu enganei. O meu elo sagrado com meu irmão, ele está com frio, Tiago? Está frio aí? Quem está com frio aí? Está frio aí? Eu vou pedir para desligar o ar. Não? É que me reclamaram, estava calor. Aí ligamos os dois ares. Tá bom assim? Tá bem? O que Jacó faz? Capítulo 32, quando ele tem um encontro, ele diz assim: Senhor, pega os seus parentes e fala assim: manda lá que eu vou ter que me consertar com meu irmão. Manda os empregados na frente, vai lá, fala com meu irmão. Diz que aqui eu estou levando, olha que coisa engraçada, né? Sabe o que ele faz para amolecer o coração do irmão? Dá presente. Tem gente que pensa que presente amolece o coração. Só amolece, mas o encontro sim ou sim, cara a cara, ele tem que ter. O Senhor diz a palavra do Senhor que ele manda presente, um monte de presente empregado, abrindo o caminho, mas quando ele vai de noite com a sua família, quando ele chega, ele dá de cara com o irmão, aquele que ele tinha enganado. Aí diz a palavra do Senhor, com a história, que diz que ele tem um encontro e ele se joga aos pés daquele que ele tinha enganado e pede perdão para o irmão dele, e aí eles têm um concerto. Quando eles têm esse concerto, eles se abraçam, entre as famílias se abraçarem. Você imagina, sabe por quê? Porque tem vezes que o problema que eu tenho com o meu parente, ele não é um problema só meu, todas as pessoas que estão atrás de mim são influenciadas, porque nós temos filhos, nós temos sobrinhos, nós temos primos, e quando nós estamos com inimizade com alguém, nós não queremos que os nossos filhos vão na casa do fulano, o fulano não vem na nossa casa, e nós acabamos privando a vida dos outros que vêm atrás. Diz a palavra do Senhor, que coisa linda, quando eles chegam, se encontram, que eles se apresentam e falam assim: olha, essa aqui é minha esposa, esse aqui é meu esposo, faz quantos anos que a gente não se vê, olha todas as crianças aqui, esse é o fulano, esse é o ciclano, esse é o tetrano, e diz que ali todos eles se abraçaram. Aleluia! Você consegue dar um aleluia aí nisso? Você sabe o que é isso? Quando Deus chegou na vida daquele homem, irmão Ezio, ele falou assim: eu não posso ficar assim, eu tenho que consertar essas coisas, o meu orgulho ele tem que ir por terra. E diz a palavra do Senhor que depois que eles tiveram aquele encontro, depois de tudo aquilo que se consertou, os dois foram um para um lado e o outro por outro, e a vida deles foi totalmente próspera. E dali para frente, aquele que era Jacó, que tinha o nome chamado, e pela tradução como enganador, teve um encontro com um anjo. O anjo pegou ele e falou: agora o teu nome vai se tornar Israel, porque você lutou com Deus e venceu. Transformou, ele teve a vida dele transformada, depois que ele colocou as coisas em ordem. Sabe o que o Senhor está querendo dizer para mim e para você? O Senhor está dizendo que quer que você abra o teu coração, deixa Deus entrar, porque João 4,8 diz que Ele é amor. Deixa o amor dele inundar você, quebra todas as barreiras que há entre você, abre a porta do porão sujo que está lá no fundo do teu coração, limpa tudo, vai de encontro, porque o que Deus quer fazer contigo é coisa grande. O que Deus tem para você é coisa grande, para você e para a tua família, só que da maneira que está, não tem como continuar, diz o Senhor. Se conserte. Tem pessoas que ofendem os outros com palavras, com injustiças, deixam rombos no coração. Uma palavra direcionada arrebenta com o coração de alguém, não é não, irmã Cecília? Principalmente quando é de parente, ou de pessoas que você ama, que você se doou, deixa um buraco desse tamanho que corrói dia e noite. Quem sabe palavras que você liberou para alguém, ou que você falou para alguém, mesmo que seja pelas costas, sabe por quê? Você sabia que o que mais tem é fofoqueiro? Você sabia o que você fala para o ciclano, para o tetrano, chega rapidinho no ouvido daquele que você falou, e você provoca um buraco desse tamanho no coração daquela pessoa? Enquanto você não ir confessar, pedir perdão, as coisas não vão acontecer. E não é só isso.
machuca o coração. Esaú tinha o coração machucado. Uma ferida desse tamanho estava no coração dele, porque ele tinha sido traído pelo seu irmão. Anos. O que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite é que Ele te ama e o amor dele é lindo. E que esse amor, Ele vai inundar o seu coração. E você vai perdoar aquele que te feriu. Você vai ver que vai vir pessoas pedir perdão para você. Libera perdão, o que o Senhor manda te dizer. Libera perdão, porque quem ama e que tem Deus no seu coração, libera perdão. O amor, ele tem capacidade de romper barreiras e cobrir multidão de pecados. Vá, procure, busque, conserte, porque o que Deus tem para você é grande, 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 grande.